está discutindo nesse congresso, que merece ser estudado devido à redenção da militância. Essa crise é marcada também por uma brutal exploração dos trabalhadores, não é? Em especial nos países onde os governos, não é, não defendem os trabalhadores. No Brasil e aqui na América Latina é diferente, mas aonde o governo está, como em Portugal, como na Grécia, como na Espanha, né, é muita perda de conquista histórica dos trabalhadores dos países. E a crise não está, o seu fim não está visto, ela não está para acabar daqui a um ano ou dois. Né? Não se sabe ainda se uma crise vai perdurar. Então, enfrentar essa situação ainda por um tempo, porque nós aqui no Brasil estamos isolados, nós estamos no mundo, né? E o mundo vive em crise. Então, é uma situação que a gente tem que levar em conta para o projeto do PCdoB também. O contexto mundial influencia muito na situação nacional. E para conter essa tendência, a crise e ao declínio dos países imperialistas dos Estados Unidos, eles recorrem a uma ofensiva deles, né, no plano econômico, político e militar, ideológico. Não, vou sair, não, eu vou sair. Procuram recolonizar o mundo. Só que eu estou né? filmando aqui. Procuram novos mercados, procuram destruir a soberania dos países para poder ocupar. Aí acabou o código da minha máquina. Aí aqui não tem zoom, sabe? Aí fica mais para frente. Superar a própria crise, né? Para não ficar muito pequenininho. Os militares respeitam a ONU, né? Promovem agressões como promoveram contra a Líbia. Agora tentaram agredir a Síria, mas aí ficou claro que tem uma nova tendência no mundo hoje. Ou seja, ao não conseguir atacar a Síria de maneira unilateral, a aliança em torno dos Estados Unidos percebeu que agora, né, não é tão fácil quanto antes. E o papel da Rússia é muito importante sempre na história contemporânea. Né? Foi o povo da Rússia, que dirigia a época da União Soviética, que liderou a derrota do nazifascismo nos anos 40. Não é pouca coisa aí, seria outro mundo. Né? E agora tem a Rússia de novo, que junto com a China, né, bate duro e evita a agressão à Síria. Então, o papel da Rússia na luta pela paz, pelo desenvolvimento dos povos, está sendo muito importante no último século. Né? E a China também, claro, é mais discreta, também tem um papel importante nisso. A gente conseguiu, junto com atitudes de países que hoje são mais soberanos, que enfrentam mais o imperialismo, e também com a consciência dos povos maior. O próprio povo dos Estados Unidos era contra essa agressão, era contra essa guerra. Não tinha nem apoio interno do Obama para atacar a Síria. Né? Síria, que diga de passagem, combate hoje, não são rebeldes, eles são fundamentalistas, mercenários, assassinos, que estão tumultuando a situação da Síria. São mais de 50 mil fundamentalistas de 80 nacionalidades, 80 países, que são pagos para invadir o território sírio e fazer todo tipo de ação terrorista. Esse é o inimigo, não é o exército do inimigo. É difícil combater esse tipo de ação terrorista. E quem lidera ali é a Al-Qaeda. A mesma Al-Qaeda dos Estados Unidos disse que combatia e que invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão e combateu o Paquistão contra essa Al-Qaeda, contra o Bin Laden. Agora eles apoiam a Al-Qaeda para derrubar a Síria. Ou seja, não tem nenhuma coerência. Eles têm interesse, né, por controlar o Oriente Médio politicamente, militarmente, pelo petróleo, da região, pelos recursos. Claro que é uma atitude cínica, hipócrita, mas agora foi uma séria derrota agora, que o próprio povo, mais a Aliança Internacional pela Paz, né, os BRICS também ajudaram muito nessa contenção de uma agressão maior, que continua a ser agredida por terra, né, por esses terroristas fundamentalistas, esperando que o povo sírio, com a nossa solidariedade, consiga superar essa situação atual. A Síria hoje é uma batalha decisiva para o futuro da humanidade. Se a gente consegue ter uma vitória na Síria, né, e derrotar ali o imperialismo, isso abre uma nova página. Né, isso muda bastante, é um marco, né, de contenção parcial, pelo menos, dessa questão imperialista e de guerra. Né. É uma vitória dos povos da luta pela paz que a gente está travando nesse momento. E na América Latina, depois de 15 anos já desse ciclo progressista, e até alguns países até revolucionários, né, como na Venezuela, Bolívia, Equador, esse ciclo hoje passa por uma consolidação, mas por ameaças. Né? Há uma contra-ofensiva também da direita do imperialismo para tentar derrotar essas experiências progressistas de governos
Mujica, como o da Nicarágua, né? Sem falar da Cuba socialista, que foi quem sustentou, né, todo esse período, essa bandeira da América Latina unida e integrada, sozinha, depois que veio aí a Venezuela, o Brasil, vitórias em outros países, não é? Então, hoje, enfrentar essa contra-ofensiva do imperialismo, não é? E consolidar esses governos e ampliar a unidade e a luta dos povos latino-americanos. Né? Exemplo do Paraguai. O Paraguai houve um retrocesso. Né? Lá eles, com um golpe, eles derrubaram, um golpe parlamentar, derrubaram o governo do Lugo, né? E agora elegeram o governo de direita. Né? Em 2014, 2015, 2016, é muito importante para consolidar esses governos e para evitar uma derrota no Brasil, na Argentina e na Venezuela. São 3 países chaves. Né? 3 países, aqui em homenagem ao Chaves também, 3 países chaves, né? Brasil, Argentina e Venezuela. E eles querem derrotar o Brasil em 2014, a Argentina quer derrotar em 2015 e em 2016 a Venezuela, porque lá tem uma eleição a cada 3 anos, que é chamado mandato revocatório. Quer dizer, o povo pode pedir, pode testar o mandato do presidente. Foi eleito agora, o ano passado, uma grande vitória. Elegeu o Nicolás Maduro, que não é o Chaves, né? Em função de Chaves ter falecido. Mas estou chamando a atenção que até agora, na região, nós temos vitórias consolidadas no processo. Mas ele está em risco nos próximos anos. A gente tem que nos unir com os irmãos latino-americanos e sul-americanos, nesse caso da Venezuela da Argentina, para manter e avançar nas mudanças na América Latina. Por fim, 2 minutos sobre a luta pelo socialismo no mundo hoje, né? Que é um tema importante também. Apesar de ser o último tema, né? Como papel público, mas não um tema importante, que a gente chamou de uma nova luta pelo socialismo, que as teses falam. O que é isso? É porque no século XX, a grande referência era a União Soviética, que foi derrotada pelos países socialistas no final dos anos 80, no começo dos anos 90. De lá para cá, estabeleceu-se uma crise da teoria socialista, uma crise do marxismo. A gente começa a superar aos poucos agora. Só 20 anos depois dessa grande derrota estratégica que mudou o quadro de força do mundo, né? Foi desaparecer a União Soviética e todos aqueles regimes populares e de transição socialista no leste europeu, na própria Alemanha. A Alemanha, metade da Alemanha tinha uma organização política, né? A Iugoslávia, que dividiu hoje em 5, 6 países, a Tchecoslováquia dividiu em 2, ou seja, aquele campo todo caiu, né? E hoje a gente tem 5 países que resistem e que se atualizam, né? Que é a China, que é o Vietnã, a Coreia, o Laos, na Ásia e Cuba, aqui na América Latina, né? Esse processo de atualização que a gente chama, ele é teórico, ele é político e também é prático. Ou seja, é pensar e realizar a transição ao socialismo nas condições do século XXI. Ou seja, não na época do Lenin, nem na época do Stalin, nem na época dos anos 80, nem mais há 10, 20 anos atrás. Ou seja, o mundo está mudando, a gente tem que atualizar a teoria, as ideias e a proposta socialista para o povo acreditar nessa proposta aqui no Brasil. Por isso, o esforço do nosso programa socialista é esse, é de apresentar para o povo brasileiro uma proposta viável, confiável, né? Que ele pode acreditar e que ele vai construir. Então, hoje no mundo a gente está nessa luta por uma nova luta pelo socialismo, que é a atualização da proposta sem futuro para o mundo, que é a proposta socialista, a transição ao socialismo. E para isso, e aqui no Brasil, na África do Sul, no Nepal, por exemplo, os partidos comunistas participam das eleições, participam dos governos, né, e acumulam força de maneira diferente, como também nos países da América do Sul e da América Latina. Né? Então é um período que hoje a gente conquista poder somente a luta armada ou como principal estratégia de luta, a luta armada como foi em outros momentos. Né? Hoje a luta é bem mais complexa, ela passa por uma acumulação de forças. Né? Nessa situação como a gente está aqui hoje no Brasil, de um país capitalista se democratizando, não é? Ou no caso da Colômbia, por exemplo, né? Que assinou um tratado de livre comércio com os Estados Unidos agora, recentemente, e qual foram as consequências? Uma greve nacional de camponeses, porque as importações de milho que eles produzem há 500 anos, de outros produtos, não é? Com dumping, né? Quebrou toda a agricultura camponesa na Colômbia, e a massa foi na rua, foi protesto, uma grande repressão na Colômbia, que é um estado policial hoje, não é?
da Argentina, da Venezuela, da Bolívia, etc. Né? Mas, mesmo com diferenças, agora a luta é muito próxima, muito parecida. Hoje, a luta revolucionária aqui na América Latina, e até em outros países como África do Sul, como Nepal, que é lá na Ásia, longe, né? Mas que lá tem 5 partidos comunistas que fazem parte, alguns deles, do governo do país, estão lutando, derrubaram agora há pouco tempo a monarquia, estão usando uma constituição nova. Ou seja, cada povo luta de acordo com a sua situação histórica, com a sua realidade própria, com a sua formação histórica e a sua política no presente. Mas o importante é que mesmo numa situação nova do século XXI, que o Brasil enfrenta, é uma situação inédita para o nosso partido, né? Participar há 10 anos do governo federal, nunca houve tanto tempo no Brasil uma democracia, mesmo no capitalismo, mesmo sendo burguês, mas tanto tempo que pôde participar, pôde opinar, pôde espelhar o PCdoB, pôde viver o PCdoB, fazer curso de formação, sem ser perseguido, sem ser torturado, sem ser morto. Isso é inédito no Brasil. Tem que aproveitar isso, em resumo, para terminar com a seguinte frase: aproveitar esse período como os gregos, carpe diem, para fortalecer o partido, conscientizar o povo, mobilizar o povo e avançar também